mar ainda é o mesmo. As ondas trazem as águas do Atlântico. Ele continua sendo o veículo. Carrega o sal das lágrimas, como dizia o poeta. Carrega grãos, economia. Há 500 anos a história é contada através dele. Em Santos existem sinais. As calçadas, a arquitetura, os monumentos, elementos artísticos que remontam à construção do Brasil que vemos hoje. Uma aventura portuguesa que encurtou a distância entre o velho mundo e a novidade. No meio de tantos prédios, progresso, uma edificação chama a atenção. Imponente, em uma esquina com detalhes dos quais não se produzem mais, o Centro Cultural Português resiste ao tempo e serve de morada a uma história com mais de meio século e que ainda é atual. Mais recente, aos 130 anos, o local tem um papel fundamental: servir de abrigo para a cultura portuguesa. Para contar a história do Centro Cultural Português, é importante revisitar a formação do Brasil. Aqui, em 1532, foi fundada a primeira cidade do país, São Vicente, lugar estratégico que recebeu as naus portuguesas na formação da colônia. Quem vivia aqui morava longe da costa, justamente para evitar o ataque de piratas. A ilha de São Vicente é o lugar perfeito para os navios. Como a cidade ficava distante da costa, o porto acabou reunindo uma população mista, que mais tarde se transformou na cidade de Santos. Com a exploração das riquezas do Brasil, o porto carregou muito açúcar, café, ouro, madeira. Muitos portugueses imigraram para cá. Foi assim que Santos despontou e se transformou em um local de oportunidades, concentrando muitos lusitanos. Assim formou-se a maior colônia portuguesa fora da Europa. São 500 anos de história e nos últimos 130 a comunidade lusitana construiu o próprio espaço. As pinturas são suntuosas, as madeiras de lei que ornamentam os salões, as escadas. O Centro Cultural Português é a edificação que usa a poesia para passar um recado. Apesar dos perigos dessa aventura, o céu espelhado está sempre aqui. No teto, as imagens contam a importância da arte portuguesa. Ela acompanha o visitante. São pinturas encomendadas no início do século XX, grandiosas, do tamanho dessa história. Um rosto marca esta fase do centenário desse espaço. José Duarte de Almeida Alves, um lusitano imigrante que preside o Centro Cultural Português. Apaixonado pelo lugar, insiste na recuperação integral do prédio. Em 130 anos, é o presidente com mais tempo em exercício e que inicia a jornada no país apaixonado por uma brasileira. Tanto que se mudou para cá. Conheci a minha esposa, ela depois os pais não eram contra, e os tios que ela fosse para lá, que tinham medo de perdê-la e tal. E então fiquei aqui, fiquei 6 meses aqui sem fazer absolutamente nada, estudando o que ia fazer, está lá à deriva totalmente. Eu não tinha um amigo. Eu topei, disse, eu vou lá, mas também já mais ou menos com a intenção de ficar. Isso eu vou ser sincero. Mas eu não sei, eu não tinha ninguém aqui conhecido. Fui uma pessoa que tinha uma situação financeira. Os meus pais eram pobres, mas eu, como estudei, eu era professor de educação física, dava aulas no colégio particular, dava aulas no Estado e ganhava muito bem naquela altura. Então eu topei, a gente, como eu tinha estado no Exército, na Guiné, eu sempre tive aquele espírito aventureiro. Eu disse, olha, vou, porque é outro país e tal, vou para o Brasil. A relação dele com o Centro Cultural Português começa na chegada ao Brasil. Foi lá que ele, recém-imigrado, fez todos os documentos para viver aqui. Tenho uma gratidão muito grande com o Centro Cultural Português, porque na altura que eu vim, em 75, em outubro de 75, havia aqui no Centro Cultural Português, havia uma força-tarefa que estava dando apoio aos retornados de Angola e de Moçambique e da Guiné que vieram aqui. E o Centro Cultural Português já era um exemplo naquela altura de acolher os patrícios, né? Os compatriotas. Né? E eu cheguei aqui, não tinha documentos, eu não vim com carta de chamada, eu vim
vim como turista, né? E quis ficar. Então eles me encaminharam para a beneficência, me encaminharam para fazer exames, fui a São Paulo. Em menos de 45 dias eu tinha os meus documentos, o meu RG de estrangeiro. E eu, como era novo, estava trabalhando, também fiquei sempre muito grato ao centro português naquela altura. E uns anos depois comecei a frequentar, uns 10 ou 12 anos depois, aqui. E teve um amigo meu que me convidou para fazer parte da diretoria. Nessa altura era o comendador Arménio Mendes, que era o presidente, e eu fui como diretor de apoio e comecei a me entrosar um pouquinho, até que em 1990 fui diretor de sede, em 92 vice-presidente, 94 a 2000 presidente. José Duarte simboliza um momento importante da instituição. Com ele na presidência, o local ressurgiu de uma fase difícil. Por décadas enfrentando problemas financeiros, uma unificação entre o Centro Português e a Sociedade União Portuguesa deu um outro tom ao espaço. Foi nessa época que ele reassume o local, passado das mãos de Alberto Tavares Barreiros, atual responsável pela diretoria do Conselho. O Zé que me chegou e falou assim: vai lá que nós vamos fazer uma reunião, porque tem um pessoal da casa, da Santa Casa ali, que eles querem alugar aqui essa parte onde eu estou, na costa. E aí a gente faz uma coisa só. Aí eu falei para ele, para mim é ótimo, eu não me interesso, faz o que você quiser. Eu sempre fui a favor das entidades serem todas associadas e uma só entidade, que uma entidade tem muita força, várias não dispersam, puxa para um lado, puxa para o outro. Então nós, vários anos, andamos quase 15 anos para fazer essa fusão. Quem assumiu a presidência de um espaço tão importante sabe das dificuldades e reconhece a boa fase do Centro Cultural. O renomado advogado José Carlos Otero Quaresma, que liderou o comando da instituição no início dos anos 2000, foi importante na recuperação do Teatro Armênio Mendes, totalmente restaurado, e que por anos foi ocupado para outras funções. Trabalho conjunto dele com José Duarte. Eu estou aqui representando meu pai. Meu pai chegou do Brasil com o dinheiro emprestado pelo meu avô, e a primeira coisa que ele fez é devolver o dinheiro. Começou do zero, né? Mas não foi só ele, muitos portugueses começaram assim. Entende? Então eu devo tudo a ele. Ele gostaria de me ver aqui. Os 130 anos do Centro Cultural Português são mais que importantes para a comunidade lusitana em Santos. Além de um ponto de encontro e um espaço também para a manutenção da cultura, o centro é um símbolo do sucesso da imigração portuguesa na cidade. Muitos dos membros recomeçaram a vida no Brasil e aqui prosperaram. Por falar em progresso, o nome contorna a história do Centro Cultural no final do século XX e início do século XXI. Armênio Mendes, um grande empresário da cidade de Santos que começou a vida profissional no Brasil com pouquíssimo dinheiro. Frequentador do Centro Cultural, emigrou para o país em 1963. Presidiu o Centro Cultural nos anos 80 e foi um grande benfeitor do espaço. A sempre companheira, Dona Celeste Mendes, tem na memória as histórias difíceis do início. O Centro Cultural era o refúgio, onde Portugal ficava mais próximo. No Salão Camoniano, o principal do espaço, uma tela a óleo estampa a parceria ligada ao local, um símbolo da epopeia portuguesa em Santos. Todo imigrante, eu acho que é difícil, eu acho que não deve ter nenhum imigrante que seja fácil, porque imigrando a pessoa vai para um lugar estranho, tem que começar a vida, porque eu acho que todo imigrante vai começar a vida no seu outro país. Para mim, claro, o Armênio já estava aqui, mas obviamente a gente já vem, não é que posso dizer que foi difícil, a gente já vinha preparada, já não tínhamos abundância, era vida diferente do que é hoje em todo o mundo, né? A nossa família, de fato, está muito interligada com a história do Centro Português. Tá? E a gente tem muito orgulho na comunidade portuguesa de ser, não sou português, mas sou quase um português, então a gente tem muito orgulho de pertencer a isso tudo.
Os 130 anos do Centro Cultural foi comemorado com muitas celebrações, da grandeza da instituição, que é reconhecida por autoridades e pela população que, além de frequentar, admira a beleza do local, além da presença de personalidades que construíram e constroem a história da comunidade portuguesa em Santos. O suntuoso Salão das Cerejeiras, em fase de recuperação, agora se chama Salão José Duarte de Almeida Alves, uma homenagem aos serviços prestados pelo líder que dedica a vida à valorização da cultura lusitana na cidade. A partir de agora, batizamos este espaço com o nome de José Duarte de Almeida Alves, que passa a se chamar esse salão, com o apoio de toda a diretoria, o apoio de todas as autoridades e apoio de toda a comunidade portuguesa da Baixada Santista. É isso. Esse aqui é um salão secundário no Centro Cultural Português que está passando por uma fase de restauro. É um dos trabalhos do seu José Duarte, presidente, e o empenho também para devolver à sociedade o salão como era originalmente, né? Tem um trabalho dos restauradores aqui, vou conversar com a restauradora-chefe. Me conta, você chegou aqui com essa vontade de recuperar esse salão nas maneiras antigas, né? Como ele foi construído. Me conta. O que vocês conseguiram identificar do passado, fazendo aí a busca pelas fases das pinturas do salão? Então, a gente fez um estudo que a gente chama de prospecção pictórica, e aí a gente descobriu as diversas fases de ornamentação artística que essa sala passou, né? Assim como o Salão Camoniano, ela também tinha pintura artística, mas ela passou muitos anos com uma pintura lisa, né? A pintura estava toda recoberta e a gente, através desse estudo, identificou e está fazendo o processo de restauro das pinturas. Estou vendo os meninos pintando ali com o pincelzinho pequenininho, vou pedir para o Ademir mostrar para a gente ali, ó. Né, Ademir? É um trabalho muito minucioso porque não é pintar. É restaurar, né? Exatamente. O processo de restauração é muito diferente de um processo de criação, né? A restauração, ela exige que a gente conheça diversas técnicas, são técnicas específicas, né? Tanto para fazer a remoção das camadas, quanto para fazer trazer a pintura, né, o desenho original de volta. A gente chama de reintegração cromática, e esse processo de reintegração são técnicas específicas que a gente estuda para poder utilizar. Ela estava me contando que o salão tem duas fases. Vou pedir para Ademir mostrar lá em cima, tá vendo? Aquela lá já foi recuperada, é a pintura original. E depois tem uma segunda fase, que é a pintura que vocês estão começando a restaurar, que é abaixo daquela moldura branca ali, né? Isso, exatamente. São técnicas diferentes, né? Essa que a gente vê na maior parte da parede, nós chamamos de pintura stencil, né? E a parte de cima não, é uma pintura realmente artística, então ela tem toda a característica técnica do pintor que executou mesmo. E o trabalho de vocês é refazer a obra como ela é originalmente. E fazer de acordo com aquilo que a gente consegue recuperar, né? Então a gente não conseguiu aqui recuperar a pintura como um todo, mas dentro das possibilidades técnicas que a restauração nos dá, a gente conseguiu refazer toda essa história artística dessa sala também. No próximo bloco tem mais Centro Cultural Português. Você vai conhecer as relíquias históricas e culturais desse espaço especial em Santos e a homenagem que o presidente da instituição recebeu das autoridades. Já já. A gente volta do intervalo com mais Centro Cultural Português e te mostra as preciosidades preservadas da instituição. Objetos que recontam a presença lusitana no Brasil. A arte reconta a história portuguesa. No salão, peças históricas chamam a atenção.
um original do livro Os Lusíadas, de Luís de Camões, datado de 1880, uma caixa de madeira maciça com um punhado de terra do Castelo de Guimarães, em Braga, Portugal, uma cadeira real encomendada para a visita do rei Dom Carlos I em madeira aribá, data de 1907, itens restaurados e muito bem preservados com recursos em boa parte próprios, um esforço contínuo dos membros do Centro Cultural Português. Os costumes da comunidade também são mantidos. Um dos principais grupos de música étnica do Brasil pertence ao Centro Cultural. O Rancho Folclórico Verde Gaio, fundado em 1961, é o primeiro criado no estado de São Paulo e tem mais de 40 membros. Ele anima as festas temáticas lusitanas. Além das apresentações locais, o grupo viaja o país e o mundo levando a cultura portuguesa, inclusive em Portugal. Em festas como a Vindima, evento que celebra a fartura da colheita da uva há milhares de anos, o rancho encena a pisa em um tonel de madeira e convida os membros a dançarem as canções tradicionais produzindo vinho. O Centro Cultural ainda possui uma produção multimídia que veicula as atividades da entidade através do portal TV Portuguesa, que é considerado o maior canal de comunicação da cultura luso-brasileira fora da Europa. Presente em diversas plataformas e de maneira gratuita, oferece notícias, entrevistas e transmissões ao vivo dos festejos. Quais, oliveiras, olivais, pitacigos, roxinóis, caracóis, ai, ai. Representante do elo entre Portugal e Brasil, o espaço recebe autoridades. No aniversário de 130 anos, festejado com um jantar especial repleto de membros, o secretário das Comunidades Portuguesas, Emílio Ferreira dos Santos, esteve presente, representando o governo português. A visita foi celebrada com uma placa que marca o momento. Para ele, um simbolismo que estampa a relação de irmandade entre os países. Eu estou muito feliz porque a comunidade portuguesa, de facto, para onde vai, onde está, marca pela sua capacidade de trabalho, o desenvolvimento destes projetos culturais maravilhosos. Este centro cultural é uma referência, eu diria que em Santos é uma memória viva, porque foi para aqui que os portugueses emigraram, é a cidade brasileira onde com mais portuguesa, como dizem eles. Portanto, eu sinto particularmente feliz, porque uma casa com 130 anos e que mantém tão viva a sua tradição como se fosse o primeiro dia. Esta cultura portuguesa que o Brasil tem, não é? O Brasil, para nós, portugueses, é mesmo um país irmão, é uma frase comum, é uma frase feita, mas é verdade. Fomos um único país, a independência do Brasil foi pacífica, e hoje estes laços de irmãos é permanente. E depois temos aquilo que é o maior trunfo de todos. Como dizia Fernando Pessoa, a minha pátria é a minha língua. Portanto, nós temos uma pátria comum que é a língua portuguesa. O centro foi homenageado pela Prefeitura de Santos. Recebeu a maior honraria do município, a Medalha José Bonifácio, algo que foi estendido ao presidente do centro, José Duarte, pelo empenho na manutenção da cultura portuguesa de Santos. A gente homenagear o seu Duarte, a gente está homenageando não como santista apenas, mas como todos os portugueses deveriam homenageá-lo, porque ele é um guardião da nossa cultura, é uma pessoa que põe acima de muitas coisas o amor e a paixão que ele tem por Portugal, pela cultura e por esse centro português. Então é uma pessoa incrível, né? Dizem que ninguém é imprescindível, mas o seu Jô Duarte é uma pessoa imprescindível. Dizer ao José Duarte que continue, o caminho está brilhante, ao lado de toda uma diretoria para a preservação da nossa história. É o significado desta honraria que ele recebe hoje. Me sinto muito honrado em tê-lo como amigo
em tê-lo como uma pessoa que realmente sempre está com total atenção e é uma pessoa que eu admiro muito. Uma pessoa que realmente tem tido foco de ver o Centro Cultural cada vez desenvolvendo mais. Hoje o Centro Cultural foi homenageado com a maior honraria da cidade de Santos, que é a medalha e a Comenda José Bonifácio. Não só o Centro Cultural foi homenageado, mas também o presidente da entidade foi homenageado. Então, eu quero realmente parabenizar, dizer, presidente José Duarte, meus parabéns, sucesso cada vez mais à frente do Centro Cultural. Me sinto feliz em poder fazer parte desta comunidade tão pujante aqui na cidade de Santos, que é a comunidade portuguesa. Nos últimos 130 anos, muitos nomes importantes passaram pelo local. Pessoas ilustres que festejaram com os membros, visitas oficiais de personalidades históricas. O espaço, que é de cultura, também é de diplomacia e ajuda politicamente a preservar relações entre comunidades. E assim, o prédio mais que centenário, localizado na Rua Amador Bueno, no número 188, no Centro Histórico de Santos, segue a própria missão: ser um espaço de paz e harmonia, onde portugueses e brasileiros celebram a convivência e constroem o futuro. Esses 130 anos, eu já estou aqui há 54 anos, né? Então já fiz uma grande parte da história, que sempre frequentamos e convivemos com os portugueses, porque a gente chega, a gente procura quem? A nossa raiz, as pessoas que a gente conhece, fala a nossa língua. Então todo imigrante procura conhecer. Depois adaptamos ao país inteiro, né? Um orgulho muito grande estar aí, ver tudo isso que está feito, é um orgulho muito grande. O Centro Português, né, vai além do prédio. O Centro Português significa a cultura portuguesa, a presença dos portugueses aqui, o ponto de referência para nós. E o prédio, a gente não pode deixar de falar, um dos prédios mais bonitos da nossa cidade, que passou por tantas fases, né? A sociedade portuguesa presente aqui resgatou essa história, vem resgatando, e o esplendor do restauro desse prédio, e que simboliza esses 130 anos de muita felicidade. Aqui neste Centro Cultural, aqui com esta homenagem justíssima ao José Duarte, o extraordinário trabalho do prefeito prova tudo isso, está aqui tudo junto. E eu, como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, sinto-me feliz. O Governo de Portugal dá cada vez mais importância às suas comunidades e naturalmente que é aqui que nos sentimos em casa. O Jô é um apaixonado, né? O Jô é uma figura emblemática da nossa cidade, né? Que representa também esse elo, né? Essa ligação, mantém as suas tradições, mas é um santista apaixonado, seja verdadeiramente essa troca, né? Quando ele vai a Portugal, fala de Santos de uma forma entusiasmada, quando está aqui, fala dessa sua tradição, né? E receber José Bonifácio, maior honraria outorgada pelo prefeito, só o prefeito assim pode outorgar. Eu acho que é um reconhecimento de toda a população, de toda a cidade. Mais do que merecido, então. Não tenha dúvida, bastante merecido, e realmente a gente referenda aí essa outorga que o prefeito teve de uma forma muito especial dar a ele, né? É a preservação da história, é a preservação do povo português que ajudou a colonização da história da cidade de Santos. E como foi dito essa noite, essa história precisa ser preservada. E como bem está fazendo essa diretoria, mantendo esse patrimônio maravilhoso, mantendo a história, mantendo essa cultura portuguesa e, mais do que isso, essa revitalização aqui no centro, esse investimento aqui, acho que a cidade só tem a agradecer. Tenho certeza que muitas pessoas da nossa cidade, muitos turistas que frequentam aqui vão ter o maior prazer de conhecer esse prédio e conhecer essa história bonita da nossa cidade. Em termos de colônia portuguesa, isso aqui é o carro-chefe, né? Entende? Qualquer coisa, a entidade portuguesa que tem mais procura, lógico, não vai fazer a beneficência portuguesa, porque ninguém quer procurar. Entende? Agora, a que tem mais procura das entidades sociais, vamos dizer assim, é essa aqui.
português hoje está numa referência muito grande. Porquê? É respeitado e respeito. Hoje, graças a Deus, com uma diretoria totalmente abnegada, compromissada com a cultura e com o presidente e com o nosso grupo de apoio, o GAP, as andorinhas do GAP, que são as esposas, a maioria são as esposas dos nossos diretores. Nós temos um grupo formidável, juntamente com o Verde Gaio, o Verde Gaio, que são equipe de jovens que dançam as nossas danças, os nossos cantares, a nossa cultura, a nossa raiz. Então, a maioria brasileiros, tá? Mas portugueses do coração. E então nós fizemos uma união muito grande. Aqui é uma família. O Centro Cultural Português hoje é uma família que eu tenho orgulho. É a minha segunda casa, digamos assim. Tem a minha família também, mas a minha segunda família é o Centro Cultural Português. A gente vive isto intensamente. E são coisas que nos levam, e as pessoas que vêm trazem energia. A maior parte dos diretores, 97 ou 98, trazem uma energia muito grande e nos dão força para a gente continuar, para a gente levar à frente, para ter orgulho das nossas raízes e para levar a cabo aquilo que os nossos antepassados fizeram há 130 anos atrás.